minutos. Hoje é dia 9 de julho de 2026. Sejam todos muito bem-vindos. Infelizmente, Bonnie Tyler, uma estrela do pop, faleceu. Notícia agora está em todos os jornais. A gente está acompanhando tudo muito de perto. É importante também acompanhar as notícias do mundo do entretenimento. E agradecendo muito a presença de todos vocês, gente. Porque a galera tá conosco aqui, sempre dando esta força maravilhosa, gente. Olha, a crise da família Bolsonaro não vai parar, tá? A Michelle Bolsonaro, junto com a reportagem do Dark Horse, do Intercept, é engraçado isso, né? Eles vieram com o gabinete do ódio, eles vieram com o hiper engajamento das redes sociais, né? Eles vieram com as big techs, a gente tá vendo até... eu gosto muito daquela expressão do Yanis Varoufakis, que é o economista grego, né? Que ele fala de tecnofeudalismo. Eu acho que a gente está, pelo menos nessa visão de extrema-direita, caminhando para isso. Mas a gente está combatendo. E a gente está combatendo com armas relativamente simples. A gente está combatendo com o jornalismo e a gente está combatendo pela própria crise interna dos bolsonaristas. Aquilo que a gente acha bizarro na família Bolsonaro, que é eles se comportarem basicamente como uma monarquia, essa gente dentro da extrema-direita também estranha, porque essa gente dentro da extrema-direita não tem o mesmo projeto de Jair e seus filhos de fazer um reinado da família Bolsonaro. Eles não têm esse projeto. Eles não têm essa projeção, essa colocação. A ideia dos caras... Desculpem. Nossa, muito frio hoje, gente. Por isso que... Desculpa a demora também para entrar. Por isso que eles não têm essa... Eles não têm essa visão, essa colocação. Esqueçam. Aí eles vão brigar cada um pelo seu projeto. E aí, meu velho, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu vou mostrar depois, daqui a pouco. Aquele Lucas Bolvi, que foi acusado de ser agressor da Cíntia Chagas, que é um bolsonarista totalmente imbecilizado, é um tonto, brigou no podcast dos crente maromba, que é o Ironcast. E, cara, aquela briga que gira em torno da Michelle Bolsonaro, essa briga simboliza a situação da extrema-direita hoje. Eles estão se matando. E isso é ótimo. Sabe aquilo que falavam no passado? Do Lula não deixar um sucessor nascer no seio do progressismo e toda aquela pataquada que a gente conhece muito bem? Que o Lula não deixa isso, que o Lula não deixa aquilo. Sabe essa pataquada? Então, o Lula virou o nosso principal recurso. O Lula é coeso. O Lula tem um projeto de país. O Haddad, com todos os defeitos que ele tem, e o Haddad não é favorito nas eleições de São Paulo, infelizmente, mas o Haddad, com todos os defeitos que ele tem, vamos ser justos com o ministro Haddad, ele está dentro desse projeto. Todos os petistas que eu conheço estão dentro desse projeto. E como estão todos dentro do mesmo projeto, a gente tem, no caso, realmente pessoas que estão procurando o mesmo objetivo. Como essa comunidade aqui. A gente está com uma dificuldade para fechar as metas à noite, tá, gente? Então é importante. Virem membros, mandem superchats. A comunidade da Folha TV, eu estava conversando com uma amiga, a gente é muito comprometido com a defesa de valores. A gente não precisa ser um canal com milhões de visualizações por vídeo. A gente não precisa recorrer a artifícios para bombar nas redes. A gente é orgânico. Nós somos orgânicos, nós somos uma comunidade aguerrida, como a maioria das comunidades de esquerda são. Nós somos esforçados, nós colocamos ali o dedo na ferida. É isso que a gente faz. E é isso que tem que ser feito. É isso que tem que ser feito.
Nós temos que desenvolver isso. Desenvolver essas informações que nós estamos aqui colocando em prática. Porque a crise da família Bolsonaro não vai continuar. Vai continuar. Não vai acabar, na verdade. Isso é uma ótima notícia. Só que é uma ótima notícia para se ver com cautela. Andréa Sadi já noticiou ontem na Globo News que o Nicolas Ferreira está por trás do vídeo da Michelle. Então, o alerta do Otávio Guedes estava correto também na Globo. Michelle não é aliada a nós. A comunidade aqui já alertou. Michelle não é aliada a nós. Michelle não comunga de um ideário feminista. Michelle não comunga de um ideário de direita, de esquerda, desculpem. Ela não comunga de um ideário de esquerda, de um ideário progressista. Ela é o que é e ela está sendo chamada de histérica pelo Valdemar da Costa Neto, como diz o Reinaldo Azevedo, neste cortezinho que vamos abrindo, já com 100 pessoas aqui nos acompanhando, pedindo para vocês, membros, para a gente poder seguir. Vamos lá. E o Valdemar tá dizendo assim, se a gente continuar brigando, vai dar errado. Eu acho que já pode ter dado. Vamos lá, vai, rapidinho. Reinaldo, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou hoje que o maior problema dele é fazer o pessoal se entender melhor e que vai trabalhar pela conciliação entre Flávio e Michele Bolsonaro. Falando aos jornalistas durante participação no evento Compromissos para um Brasil Competitivo em Brasília, Valdemar disse o seguinte, abre aspas, Michele é uma pessoa especial, ela tem talento, é uma grande líder e nós precisamos dela com a gente. Nós não podemos sair brigando dentro de casa, temos que acertar isso aí em 20 dias para a gente tomar um rumo. O presidente do PL também disse estar torcendo para que Michele seja candidata, sim, ao Senado pelo Distrito Federal. Ele afirmou que o que ela tem passado com o sofrimento do marido descontrola qualquer pessoa. Fecha aspas. Mas aí tem uma coisa aí, um bastidor, que o Valdemar tentou tratá-la um pouco como uma histérica, ela ficou muito brava. Vocês sabem disso, né? Vai lá e fala que você estava muito nervosa e que você se descontrolou e fez o vídeo contra o Flávio. E ela ficou furiosa com ele. Porque isso ainda a tese de que a histeria que se tinha lá, desde a antiguidade, a histeria, o nervosismo, eram líquidos uterinos que subiam a cabeça, valeu bem. Bom dia, Juvencio. Até o Freud, até a época do Freud, se passava que a histeria é uma coisa feminina, não era mais a teoria do líquido do útero, mas ainda era a ideia de que histeria só mulher. Essa mulher estranha, né? Mulher, como diria a Rita Lee, mulher é bicho esquisito. Todo mês sangra. E, por exemplo, o Paulo Figueiredo morre de medo dela, né? Especialmente das solteiras. Quando ele pensa, ele fica pensando nos pelos pubianos, ele fica todo arrepiado, sai correndo e fica assim, cadê meu cérebro? Cadê meu cérebro? O Pink está em desespero. Pink e o cérebro, vocês sabem, né? E o Valdemar está dizendo assim, se a gente continuar brigando, vai dar errado. Então, gente... Aí o Valdemar, quando fala isso, ele joga gasolina numa superfície inflamável. A coisa vai pegar fogo, gente. A coisa vai pegar fogo. O Itamaraty já está se manifestando para tentar evitar que os Estados Unidos façam o pior, que é invadir o nosso país. A gente está correndo o seguinte risco, nós provavelmente vamos ganhar a eleição, nós provavelmente vamos chegar lá. E o grande problema é o seguinte. Pedro, não aparece a chamada, título no vídeo. Ué? Mas aqui tá normal. O que não aparece, querida? Tá com título e capa aqui o vídeo. Histérica, inclusive, tá escrito. Não aparece chamada, título no vídeo. Dá um atualizar na sua página, se você estiver assistindo pelo celular, que aí aparece. Tá? Às vezes é um bugzinho que acontece. Mas voltando ao que eu tava falando, a gente tá com grande chance de ganhar a eleição, o Lula tá melhorando nas pesquisas, mas a gente não sabe o que os Estados Unidos vai fazer. Os Estados Unidos tá declarando guerra ao Irã de novo. O dólar voltou a subir ontem, as bolsas estão irritadas com o que pode acontecer no Oriente Médio. Ninguém sabe o que pode acontecer. E aí o Reinaldo fala um pouquinho dessa questão internacional também. O Flávio tentando justificar, olha que coisa bonita, o Flávio tentando justificar a tese de que, sim, pode ter tarifa, mas depois da eleição, se o Lula ganhar.
Quer ver? Ai, que bonitinho. Vamos lá. Vamos para o cabeça. Vamos pôr. O senador pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro realizou hoje uma transmissão no canal dele no YouTube e deu detalhes sobre a participação ontem na audiência do escritório do representante comercial dos Estados Unidos, o USTR. Flávio voltou a atacar o presidente Lula e disse que o mandatário é a favor do eventual novo tarifaço americano. O parlamentar também repetiu que, por causa das eleições, os americanos devem segurar as tarifas por enquanto, porque o Brasil pode ter em breve um novo presidente que não seja, segundo ele, anti-americano. A gente vai acompanhar o que ele diz. E, obviamente, eu fui para a questão política. Quando eu fui perguntado, eu falei, olha, eu sou um agente político. Eu sou senador da República no Brasil, eu sou pré-candidato à presidência da República, né? Então eu estou aqui para falar politicamente o seguinte, olha, hoje existe na presidência da República alguém que é anti-Estados Unidos, que é o Lula. Alguém que a todo momento agride os Estados Unidos, ele tem a ideologia dele anti-americana, e que daqui a pouco, as eleições são daqui a 87 dias, gente. Preste atenção, daqui a 87 dias teremos eleições para presidente no Brasil, e pode ser que o cenário mude. Ele foi explícito sobre isso. Inclusive usou a expressão não é o melhor momento. E eu já demonstrei aqui, em nenhum momento, zero, como diria Paulo Figueiredo, numa metáfora muito chique, querido Carlos, rosca. Rosca. Ele contestou as razões da tarifação. As pesquisas são as pesquisas. Meu receio, eu voto envergonhado do Rachadinha. Dárcio, Rachadinha tá perdendo apoio, Dárcio. E ainda ele é o que a Tatiana Faria falou no UOL, repórter de Brasília. O Flávio ainda teve uma boa notícia mesmo com a reportagem do Dark Horse. Ele ainda é o melhor nome da extrema-direita. Mas vai perder. Cada dia tá mais fraco. Cada dia tá mais fraco. É o que o Zé Dirceu falou pra gente na Folha TV. Ontem o Zé Dirceu é um cara que sabe muito sobre política. Quase foi o sucessor do Lula. O Zé Dirceu fala, na banca de apostas, o Lula nunca esteve tão favorito quanto agora. Porque existem, assim, quase... E não é salto alto isso, tá, gente? Isso é dado. Nós estamos falando de dados. Razões apontadas pelos Estados Unidos. Em nenhum momento ele contestou. Se você não contesta as causas... Você não tem como contestar o efeito. Claro. E aí ele foi, então, em cima da questão eleitoral. Mas, e agora a gente tem de lembrar aqui. Eu fiquei de lembrar ontem aqui, os meninos acharam, nós temos aqui. Mas a tarifação foi feita... A tarifação foi feita... pensando, por causa do Flávio, por causa do Eduardo, presta atenção numa coisa. De novo. Não foi por causa deles. Como eu disse aqui, os Estados Unidos não encontraram direita nenhum no mundo para apoiar as tarifas. Se eles podem encontrar uns bananas aqui que topam, Vólio Bene e Carlos, por que eles não vão querer? Ora... Ou tá aí o Trump batendo na Giorgia Meloni. Claro, se ele vai bater uma direitista, ele vai escolher uma mulher para bater. Ora, né? No que o Trump também faz, o Trump, gente, é o Bolsonaro dos Estados Unidos. Toda vez que o Trump bate na Giorgia Meloni, ele tá assegurando a próxima reeleição dela ou que ela faça um sucessor na Itália. Porque a extrema-direita, que realmente entendeu o jogo, sabe que eles têm que camuflar um pouco o discurso. Por que Cleitinho tá indo bem em Minas? Por que o Nicolas tá com um projeto nacional, só não tem idade ainda? Porque eles são estágios posteriores. Eu tenho alertado sobre isso, gente. O problema não é o Bolsonaro. O Bolsonaro, hoje, ele tem os votos. Em breve não terá mais. Um vídeo da Michelle Bolsonaro erodiu na cabeça dele, o Lula ser anti-americano é o maior crime do mundo. Sim. Sim. E o Lula não é anti-americano. O Lula não é um anti-americano. Ele não entrou na Rota da Seda.
sendo presidente da República. Gente, 364 pessoas, 16 minutos de live. Cada vez mais as pessoas que têm assistido aqui o Folha Notícias Manhã. Por favor, virem membros. A gente não teve nenhum membro ontem à noite na nossa arrecadação. Nosso site é financiado, nosso canal é financiado por você que me assiste. Tem 300 pessoas aqui. Se todo mundo desse R$1, a gente pagava umas 2 lives aqui. Então é importante para a gente manter, gente. R$1, o preço que você gasta no Jornal da Banca, você financia este comunicador que está conversando com vocês diretamente no chat. Não tem canal de notícias de manhã. Eu aposto com vocês, não tem canal de notícias que converse tanto com o chat quanto nós conversamos aqui. Aqui a gente praticamente tem uma DR. Nós conversamos, nós damos livros de presente para vocês. Eu estava conversando com uma amiga ontem que a gente está estruturando aqui um excelente meio de comunicação com vocês. Porque é um meio que representa vocês do chat. Vocês participam dessa conversa. Ontem estava todo mundo vibrando que a gente conseguiu conversar com José Dirceu. Vamos lá, gente? É importante. Vale bem, Carlos. É compreensível. Uhum. Mas tá aí, brigando com a Meloni. Brigou com o primeiro-ministro alemão, humilhou todos os europeus. Uma coisa ao menos se pode dizer, o Lula não foi humilhado no Salão Oval. Em lugar nenhum. Ele humilhou todos os aliados dele. A premier do Porque Japão, ele não encontrou nenhuma direita, mesmo da direita de extração trumpista, dessa nova direita esclerótica, ele encontrou. Encontrou quem? A família Bolsonaro. E aí, ontem eu lembrei aqui que quando veio a tarifa, todo mundo falou, tá vendo, os Bolsonaro ficam pedindo tarifa e tal. Aí o Ratinho Júnior disse, não. Obrigado, Maria. Não foi por causa do Bolsonaro. É que o Lula falou de fazer comércio como moeda própria nos BRICS. Aí o Eduardo tá aí. Quem acompanha pelas redes sociais, pelas TVs, né, pela TV, e no rádio estou contando para vocês que tem a imagem do post, o Eduardo. Trump postou diversas vezes citando Bolsonaro, fez uma carta onde falou de Bolsonaro, fez declarações para a imprensa defender nominalmente o fim da perseguição a Bolsonaro e seus apoiadores. Desculpe-me, governador Ratinho Júnior, mas ignorar esses fatos não vai solucionar o problema, vai apenas prolongá-lo ao custo do sofrimento de vários brasileiros. Imagina os americanos olhando para esse tipo de reação e pensando o que mais podemos fazer para estas pessoas entenderem que é sobre Jair Bolsonaro, seus familiares Obrigado, Maria. e apoiadores, como expressão da carta, posts e entrevistas de Trump. Eu estou inventando quando eles chamam para si? Não. A tarifa? Não, né? Estou fazendo jus à luta de Eduardo. Mas você não acha que ele se dá muita importância, Reinaldo? Bom, posso até achar, mas eu vou lá, as pessoas costumam fazer isso também, é jogo. E você também se dá muita importância? Eu acho que às vezes até menos do que eu tenho, mas de qualquer modo faz parte da minha humildade mesmo. Tá rindo por quê? Pode ir embora. Agora o Caiado, autoridade moral, finalmente disse alguma coisa que faz sentido na campanha. Faleceu Bonnie Tyler, reconhecida por suas posições progressistas em questões sociais, destacando-se pela luta contra o etarismo no mercado de trabalho e apoio a causas humanitárias. Sim, estamos dando essa notícia. E uma das maiores estrelas do mundo pop, e combateu também, arrecadou fundos para as pessoas necessitadas durante a época da pandemia. Nunca parou de fazer shows, até 2022 estava se apresentando no Brasil. Chegou a fazer dueto com o Fábio Júnior. Por incrível que pareça. Vai lá. Reinaldo, pré-candidato à presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado, afirmou hoje que a proposta do senador Flávio Bolsonaro de que os Estados Unidos adiem o eventual novo tarifaço até depois da eleição é inaceitável. Em discurso durante evento da Confederação Nacional do Comércio, a CNC, em Brasília, Caiado disse o seguinte: você vê falhas de um candidato, e com todo respeito a ele, Flávio, em se colocar também numa sessão nos Estados Unidos e dizer que adia a tarifação a partir da eleição. É inaceitável isso. Você tem que estar dentro de um jogo para saber qual é o peso e o significado do país.
Isso tem sido uma atitude infeliz por parte do pré-candidato Flávio Bolsonaro, já que este assunto não deve ser tratado apenas no interstício da campanha eleitoral. Nós estaríamos convalidando o populismo irresponsável do Lula, com a visão única de 4 de outubro. Fecha aspas. Primeiro, o senhor demorou, né, para atacar o Tarifacior, os outros. E depois outra, né? E aí estaríamos convalidando o populismo irresponsável do Lula. Ô Caiado, com a devida vênia, você pode não gostar nenhuma das outras medidas do Lula. Tudo bem? E, aliás, como eu sou contra pensamento único, adoro que exista gente que discorde coisas. Imagina se seria eu a reclamar de quem discorda de coisas. O ponto não é esse. Em relação, Caiado, em relação à tarifa, qual foi o erro que o Brasil cometeu? Essa pergunta eu dirijo a você, poderia dirigir ao Zema. É que eu tenho medo de fazer pergunta para o Zema, porque eu tenho medo de ouvir coisas que não são desse mundo. A qualquer candidato. Você pode achar, o Lula erra nisso, né? Tá bom. Em relação às tarifas, qual foi o erro? Cara, porque aí o debate fica desonesto. E é preciso ter honestidade de propósito no debate. Ó, sugestão importantíssima, hein? Maria Silvana, aliás, a gente entrevistou aqui a ex-ministra, a ex-ministra Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos, que sucedeu Silvio Almeida, que é deputada estadual em Minas, tá? Mas muito bom, Maria. Sugestão, sai um pouco do eixo Rio-São Paulo, entrevista Marília Campos, em Minas Gerais, que está articulando uma candidatura para o governo de Minas. Eu vou procurar, eu tenho contato dela, eu vou atrás. Mas importante a gente sair do eixo Rio-São Paulo. Importante a gente dar uma atenção especial para o Nordeste, que é quem vai virar os votos a favor do Lula. É importante tudo isso. É importante também cobrir o Sul, tá? Quero muito entrevistar Manu Dávila, quero entrevistar Paulo Pimenta, quero entrevistar muita gente bacana para a gente poder entender. Vamos lá. Tendo clareza das coisas. Eu gosto de clareza. Eu acho que eu sou claro, inclusive, nas coisas que eu quero, que eu penso, acho fundamental. Eu não quero que confundam o meu pensamento. Agora, a gente tem que lidar com fatos. Eu vivo fazendo neste programa distinção entre aquilo que é o fato e aquilo que é a minha opinião sobre o fato. O que eu não faço é opinar sobre um não fato. Sim. Sobre uma mentira. A sua opinião está correta, é claro que é um absurdo. Mas aí então concentre-se nisso, em construir essa alternativa. Seria ótimo se tivesse. E o Flávio tentando justificar, olha que coisa bonita. O Flávio tentando justificar a tese de que sim, pode ter tarifa, mas depois da eleição, se o Lula ganhar. Quer ver? Ai, que bonitinho. Vamos lá. Vamos para o cabeça. Senador pré-candidato a... Então é isso, gente. Flávio Bolsonaro virou essa figura patética e o que importa de toda essa notícia é isso aqui. Vai ter agressão militar ao Brasil? O Itamaraty do Lula, corretamente, já está se antecipando sobre isso. E aí, o Itamaraty afirmou que, bom, dadas as coisas, as circunstâncias, essa possibilidade existe. E os Estados Unidos resolveram, o Marco Rubio, rebater. Convido o Ricardo Capelli para um papo legal, ele tem um assunto especial. Tá convidado e já estou articulando isso, tá, Mari? Façam sugestões aí no chat, tá? Eu quero saber o que o povo quer acompanhar aqui. O Capelli eu tô vendo para o Esquenta Eleições, tá? Mas vai vir sim. Rebater, né, que é ele que está por trás disso, rebater o Itamaraty,
né, falando que isso é condescendência com o crime. Vamos lá, o que os Estados Unidos falaram? Vai. O governo dos Estados Unidos classificou como absurda a avaliação do Itamaraty sobre o risco de um eventual uso da força militar americana em território brasileiro. A gestão Trump reagiu ao documento do órgão brasileiro enviado à Câmara dos Deputados, que cita a decisão da Casa Branca de enquadrar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Em nota enviada à imprensa, o Departamento de Estado americano afirmou que os Estados Unidos estão adotando as medidas com base na própria legislação para combater os grupos brasileiros. Diz lá, esse comentário sobre a eventual ação militar é absurdo. Os Estados Unidos estão tomando medidas decisivas no âmbito de suas próprias competências soberanas para combater os narcoterroristas. Essas gangues brasileiras agora atuam nos Estados Unidos e vamos defender nosso povo contra elas. A velha história, nosso povo... Não, combate, tem que combater, mas escuta, mas o Brasil tem representação lá, o Brasil tem Polícia Federal, tem adidos lá, nós temos, o combate vinha acontecendo, tem de acontecer, mas não com essa designação. Porque por essa designação, já vimos ontem, o Flávio e o Eduardo também são filoterroristas. A mãe deles é. Uhum. A mãe deles era suplente na chapa de um candidato ao Senado que foi preso numa operação contra o Comando Vermelho. O tal do Canela. Uhum. Hã? Leva a sério esse troço aí. Porque assim, Estados Unidos... Ó, o Vale Bene, sabe por que eles consomem tanto fentanil? Por quê? Nem é porque não tem dipirona. Eu acho que com dipirona ia melhorar tudo. Não estou falando para você tomar dipirona, você toma com uma coisa médica. Mas lá não tem. Aí toma fentanil, é porque a China manda fentanil para nós. Não, é porque alguém obriga a enfiar... Alguém obriga a tomar fentanil? Os coitados dos americanos, aquele povo inocente, o Carlos, aquele povo bom, essencialmente generoso, que fica lá abrindo as suas portas para traficantes de outros países, meu Deus do céu. Né? Não, enfim. Combatam também. Imagina, o Vale Bene, você acredita que tem criminoso de outros países que vão até Las Vegas? Lá não tem, hein? Não tem. Tá? Nada. Tudo bacana. Ora bolas. Ora bolas. Hã? Agora, falar isso é ser condescendente com o crime. Ser condescendente com o crime é uma ova. E aí é preciso saber o que foi que o Itamaraty falou. O que foi que o Itamaraty falou? Exatamente, ô Véder. Né? Houve um documento. Wederson Há a Luiz. possibilidade do uso da força militar nos Estados Unidos em território brasileiro. E há. Né? Avalia-se que a medida possa ter impactos relevantes tanto no plano econômico quanto no da soberania nacional. A designação pode servir para que autoridades estadunidenses apliquem medidas administrativas e judiciais de caráter unilateral e extraterritorial. Sim, porque essa coisa tem duas pernas. Esta, que fica com a Secretaria do Tesouro, e tem, eu já disse, a questão militar. E ponto, e basta. E é o que se tem. De novo, não é opinião. Eu não acho que vai acontecer. Bom, meu filho, com intervenções de caráter eleitoral, nós já estamos. Não? E aí, vocês usaram... Chegaram a colocar uma ilustraçãozinha que eu fiz com inteligência artificial do tio Sam, assim? E o Flávio Bolsonaro... Tá na tela também... de novo. Aí, olha que bonitinho, né? O Flávio falando assim, queremos vocês na nossa luta. Mas a gente já vai voltar. Eu vou querer usar essa ilustração de novo. Muito bem. O Ministério da Defesa aqui falou que não vê risco. Que é o que eu diria também se eu fosse do Ministério da Defesa. Ou você acha que os milicos vão falar
Tá feia. Eles podem intervir se eles quiserem. Bom, o que foi que a defesa disse? E aí começou uma confusão dos diabos. Vai. O Ministério da Defesa do Brasil disse não ver risco para uma ação militar dos Estados Unidos em território brasileiro após a classificação do PCC e do Comando Vermelho como terroristas. O entendimento é contrário ao do Itamaraty. A defesa tem monitorado o tema, enquanto o ministro José Múcio Monteiro tem feito uma série de agendas na América do Sul. Depois de passar por Argentina e Chile, ele embarcou nesta terça para o Peru, onde é realizada a Conferência dos Ministros da Defesa das Américas. Hoje, ele vai conversar com o vice-ministro de Guerra dos Estados Unidos, Elbridge Colby. Múcio busca um canal de diálogo permanente com o auxiliar do presidente Donald Trump. Eu acho que a defesa... o Ministério da Defesa pode não ter entendido. Entendo que eles digam, não há risco. Mas atenção, Itamaraty não falou da iminência de uma invasão. Não foi isso. Se o Múcio... Eu vou tentar a entrevista com o Múcio. E eu vou fazer a seguinte pergunta para o ministro. Eu já até aviso para ele dar uma boa resposta. Ministro, o senhor acredita que os Estados Unidos possam fazer intervenção militar no Brasil? E ele vai falar, Valio Bene, Carlos, que não. Não. Ministro, outra pergunta. O senhor avalia que se os Estados Unidos quiserem, eles dispõem de legislação para intervir no Brasil? E aí o Múcio ou diz que sim, ou então tem de sair do Ministério da Defesa. Hein, ministro? Ministro, eu deixo a pergunta no ar. Se os Estados Unidos quiserem, eles dispõem de legislação que eles consideram extraterritorial para fazer intervenção no Brasil, e a sua resposta tem de ser uma só. Sim, Reinaldo Azevedo, eu acredito. Aí sim você tem razão. Mas não acho que vai acontecer. Eu digo, não. Mas e se quiserem, pode? E se quiserem aplicar sanções econômicas? Valio Bene, se eles metem tarifa no Brasil falando de desmatamento, como se eles se ocupassem disso, por que eles não podem sancionar que eles bem quiserem também na área econômica só em razão de uma divergência? Também econômica. O imperialismo não faria isso. Se não fizesse, não seria imperialismo. Sim. Né? Exatamente. E nós temos aqui a turma mequetrefe que faz essas coisas. Vale bem? Pergunta para mim, Reinaldo, que outra direita no mundo apoiou as tarifas? Reinaldo, que outra direita no mundo além da nossa? Nenhum. Só as nossas. Só a nossa direita. O Brasil tem que ser inventado, né, gente? Procurem como Diógenes com a lamparina, Valio Bene. Momento cultural. Diógenes de Sinop, que não morava numa barrica, na verdade. Era uma espécie era um negócio de barro, assim, que era uma... Procure com a lamparina de Diógenes. O cínico. Uma outra direita que tem apoiado as tarifas. Não tem. Não tem. Não tem. Só a nossa. Só essa família gloriosa. Que está em vias de revolucionar a Câmara. Vocês entendem por que os bolsonaros são odiosos? Vocês entendem? A direita brasileira é um horror. Eu tenho falado aqui, o problema é o conservadorismo no Brasil. Que é o que eu questionei, inclusive, numa entrevista aqui ao Antônio de Paula. Que ele segue defendendo essas bandeiras e tudo bem, a gente discorda, não tem problema nenhum. Aliás, o Ottoni é um cara que está sabendo usar as redes sociais, está sabendo fazer uma transição interessante aí para um campo não bolsonarista. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso barzinho
das meninas, muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!